Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité. Sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Nesse final de semana, excepcionalmente, nós não teremos o quadro Ecoando a Nossa Fé, somente o quadro O Pão da Palavra. Estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. Nós temos como porções da palavra de Deus nesse dia, Sabedoria, capítulo 2, versículo 12, versículo 17, capítulo 2, versículo 12, e depois versículos 17 a 20, Salmo 53, Tiago, capítulo 3, versículo 16 ao capítulo 4, versículo 3, Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Antes de meditarmos a palavra de Deus, invoquemos a luz do Espírito Santo para nos dar o reto entendimento desta santa palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Querido irmão, querida irmã, na primeira leitura temos Sabedoria, capítulo 2, versículo 12, e depois versículo 17 a 20. O que é esse texto? Esse texto, o livro da Sabedoria, foi segundo os estudiosos, é o último livro do Antigo Testamento a ser escrito, e o autor sagrado pretende justamente fazer, dentro daquele contexto da cultura grega que invadiu o povo de Israel, fazer o povo fiel valorizar a sua fé, valorizar a sua cultura, colocando a religião judaica, a observância da Torá, a observância dos preceitos de Deus, acima de qualquer filosofia, acima de qualquer sabedoria. E nesse texto, no capítulo 2, nós temos justamente os ímpios maquinando uma situação de perseguição e de morte para com o justo. Então vão armar ciladas para ele e vão inclusive condená-lo à morte vergonhosa. É interessante que o texto diz que a própria conduta do justo faz com que os ímpios, os maldosos, sintam-se incomodados. O que esse texto nos diz? Esse texto nos faz pensar em tantas pessoas na igreja, no mundo, que procuram viver o bem, a verdade, a justiça, mas que são veementemente perseguidas pelos maus, por aqueles que não são de Deus. Isso não acontece só dentro da igreja, não. Acontece fora também, né? Então essa palavra nos convida a rezar por todos aqueles que são perseguidos pelos malvados, pelos injustos, para que eles possam perseverar no bem, na verdade e na justiça. Porque a grande tentação da parte daquele que procura ser uma boa pessoa é desistir de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa honesta, justa, coerente, temente a Deus, diante das perseguições que porventura venha a sofrer. Então que a gente possa rezar para que todos os justos presentes no mundo de hoje perseverem diante da perseguição dos malvados. Depois, o Salmo 53 quer expressar justamente esta oração do justo perseguido. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Orgulhosos se insurgem e violentos perseguem minha vida. Né? Então, o Salmo dá voz a este justo que tantas vezes é perseguido, caluniado, maltratado, espezinhado. Depois, na segunda leitura, nós temos Tiago, capítulo 3, versículo 16 ao capítulo 4, versículo 3. E sempre na segunda leitura se propõe uma atitude concreta para que a comunidade possa viver e praticar
viver a sua fidelidade a Jesus. E nesta carta, neste trecho, nós temos basicamente duas ideias. A primeira ideia é quando o autor fala que o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Isso por quê? Porque ele está tentando consertar aquela situação de inveja, rivalidade, desordens e obras más que estão presentes naquela comunidade. Depois, a segunda ideia é quando, do capítulo 4 em diante, ele vai dizer que as brigas, guerras e contendas vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de nós. E por isso, se rezamos e não recebemos, porque estamos pedindo mal. Então é interessante esta ideia, né? É interessante essa ideia. Deus muitas vezes não atende a nossa oração, por quê? Porque se trata de uma oração egoísta, influenciada pelas nossas paixões desordenadas. O que esse texto nos diz? Esse texto, portanto, nos ensina que devemos superar na comunidade cristã toda inveja, toda rivalidade, todas as obras más. Devemos promover a paz. Devemos, na comunidade cristã, cada fiel deve procurar diante de Deus controlar, domesticar as suas paixões que estão desordenadas, a fim de que a comunidade possa viver em harmonia e, vivendo em harmonia, que Deus possa atender inclusive a nossa prece, a nossa oração. Depois, o Evangelho, Marcos capítulo 9, versículo 30 a 37, nós temos Jesus anunciando mais uma vez que ele haverá de morrer em Jerusalém e ressuscitar. E depois, Jesus dá um exemplo, um ensinamento para os discípulos, pois os discípulos discutiam quem era o maior, quem era o mais importante na comunidade. E Jesus diz que se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Ou seja, o maior na comunidade cristã é aquele que coloca a vida a serviço. E depois colocou uma criança e abraçando-a diz que quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. E aqui é interessante conhecer a cultura da época para entender a força desse gesto de Jesus. Por quê? Hoje, na nossa cultura, nós temos todo o cuidado, todo o zelo, toda a proteção para com a criança. A criança é vista com dignidade, temos leis protetivas para com as crianças, mas na antiguidade não era assim. A criança não era vista como pessoa humana, né? Então, quando Jesus acolhe a criança, no fundo, ele está acolhendo alguém que naquela época, que naquela cultura era descartado, era marginalizado, era excluído. Então, a criança aqui é símbolo de todos aqueles que não são acolhidos pela comunidade ou pela sociedade enquanto tal. Então, hoje nós precisamos pensar, atualizar. Quem seriam essas crianças hoje? Quem são aqueles que no mundo de hoje são excluídos, marginalizados, que ninguém deseja amar e acolher? Pois a estes Jesus hoje acolheria, pois a estes nós, enquanto comunidade cristã, devemos, se de fato somos discípulos e discípulas de Jesus, estar perto, próximo, manifestando o amor e a acolhida para com todos eles. E na primeira parte do Evangelho, então, entender que para a igreja, para a comunidade cristã, Jesus é, portanto, esse servo do livro da sabedoria, esse justo do servo da sabedoria, que é perseguido, injustiçado, maltratado, martirizado, mas que permanece fiel à vontade de Deus, à vontade do Pai, de estabelecer entre nós o seu reinado definitivo. E que nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, possamos de fato entrar nesse caminho de serviço. Ou seja, o discípulo e discípula de Jesus é aquele que serve ao próximo gratuitamente, sem esperar absolutamente nada em troca. A finalidade da nossa vida é ser uma vida colocada a serviço dos irmãos, sobretudo daqueles que mais precisarem, daqueles que mais necessitarem. Para isso, elevemos a Deus a nossa oração. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar. A Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que também nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus. E a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo final de semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.